Olá, professor! Seja bem-vindo a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Eu sou a professora Fernanda, sou uma professora da rede, estou como formadora aqui na IFAP. Sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa creme, uma calça jeans e uma bota preta, certo? Então, assim, professores, os objetivos do nosso planejamento de aula de hoje é que você conheça, que você planeje as suas aulas para conduzir aí a aula conhecendo as condicionais. E nisso você vai trabalhar integração com a computação, matemática e elementos da cultura pop com a temática dos piratas, orientando os estudantes na programação em blocos e aplicando estratégias de gestão de sala de aula, e assim estimulando a cooperação e desenvolvimento do pensamento computacional por meio de narrativas envolventes e desafios práticos. Nós temos aí, então, a capa do nosso material digital, que é a atividade Conhecendo as Condicionais dos 6º e 7º anos. Nós temos também, professores, o Escopo Sequência. O Escopo Sequência nada mais é do que um norteador para que você, professor, desenvolva o seu planejamento de aula com habilidades e objetivos. E temos também aí o conteúdo do material digital, que são as condicionais e aplicando condicionais na programação e os objetivos. É muito importante, professor, que você trabalhe com seus estudantes esses objetivos para que eles entendam quais habilidades eles estão desenvolvendo no decorrer dessa aula, ok? Então, pega o seu material e te vejo no Foco na Aula. Voltamos então, professores, ao foco na aula. Então, lá no material digital, nós vamos, nos slides 3 a 6, resgatar os conceitos de lógica e fluxograma. Esses conceitos eles já foram falados em aulas anteriores, então a gente vai ter uma retomada com os estudantes, ok? E nós vamos então apresentar a ideia das condicionais. Então, aí vai ser um conceito novo que vocês vão trabalhar com seus estudantes, certo, professores? Então, eu falo para vocês trabalharem aqui como sugestões, cartões coloridos com símbolos. E aí, por que trabalhar esses conceitos com seus estudantes? Para que eles relembrem, né, porque são ali símbolos matemáticos, e eles relembrem esses conceitos para estar trabalhando lá no Make Code depois. A gente vai ter aqui um jogo do sim ou não também, para trabalhar essa coisa de condicional, né? Sim, tá chovendo, eu tenho que levar o guarda-chuva? Sim ou não, ok? Reforce então também com analogias, por exemplo, se o semáforo estiver verde, ande. Se estiver vermelho, pare. Então a gente vai trabalhar então com a condição se, né? Se, então. E eu trago também para vocês aqui, ó, uma plataforma, que é a plataforma Little Dot. Essa plataforma ela vai trabalhar, então, com base em decisões. Então, lá a gente vai ter alguns joguinhos que eles vão poder fazer para eles entenderem que as condições ela está baseada nas decisões que eles vão ter no dia a dia deles, ok? Nós vamos também contextualizar o quê? Os piratas, que vai ser a temática do nosso jogo, tá? Então, lá nos slides 7 e 8, e aí a gente vai poder trazer aspectos históricos, né? Por quê? Um ponto de atenção que nós colocamos aqui é justamente a falta de repertório cultural dos estudantes com relação a essa temática. Então, por isso, reforçar, trazer aí contextualizações, utilizar o material digital, pausando os vídeos que nós temos lá, trabalhando com eles, para reforçar a narrativa. Fazer também pesquisas e apresentação. Então, dá um tempo para os estudantes fazerem uma pesquisa rápida e depois façam com que eles apresentem. Aí a gente trabalha uma técnica Lemove, que é a voz do aluno. Então, a gente vai conseguir aí entender se realmente o aluno ele compreendeu essa temática dos piratas e se realmente ele está pronto ali para desenvolver o jogo dele, ok? E aí a gente vai para o jogo do tabuleiro. O jogo do tabuleiro pode ser que o estudante ele esteja familiarizado com este jogo e pode ser que não. Então, um ponto interessante, professor, pode ser trazer diferentes tipos de jogos, para que os estudantes ali eles vejam que existem vários tipos de jogos, e nesses jogos vão ter regras, vai ter ali um cenário, vai ter uma história por trás desse jogo. Então é importante trabalhar isso com os estudantes para eles entenderem ali o formato de um jogo de tabuleiro, tá? Aí cada aluno também pode ser o quê? Um artista, um narrador, um pesquisador, um programador, né? Então o artista ele vai ali desenhar o layout do jogo, o narrador ele vai fazer a história do jogo, o pesquisador então ele vai pesquisar o que tem ali por trás daquela história, o que tem por trás daquela narrativa, e o programador então ele vai desenvolver as regras e o que vai acontecer durante o jogo, ok? E aí eu coloco como dica também uma roda de conversa. Então, quem já jogou um jogo de tabuleiro? Como que é um jogo de tabuleiro? Tem regra? Não tem? Então, trazer aí essas perguntas para que o estudante ele vá desenvolvendo aí esses conceitos, para depois, quando eles forem fazer o deles, né, o autoral deles, dê tudo certo, ok? E aí a gente vai, então, para o acesso à plataforma Make Code, né? Lá nos slides 11 a 17. Tá aqui.
Porque lá na plataforma do MakeCode é onde a gente faz toda a programação do nosso jogo, do nosso dado, na verdade, que vai ser usado no jogo de tabuleiro. E aí a gente reforça o quê? O uso do login institucional do estudante para que essa programação ela fique salva. Então, professor, tenha sempre nas mãos os e-mails dos estudantes para que eles consigam ali ter acesso ao e-mail, que às vezes se esquece. Então, tenha nas suas mãos a senha e o e-mail, tá? Dê atenção ali aos estudantes que ainda têm a dificuldade com o login, que às vezes pode ser que um estudante ou outro ali tenha mais dificuldade no letramento digital, então acessar às vezes é um pouco mais complicado, tudo bem? E aí a gente vai fazer o nome do jogo, jogo de tabuleiro, lá no MakeCode. E como sugestão prática aqui, a gente separa algumas coisas para vocês, professores. Por exemplo, mostre em tempo real. Mostrar em tempo real tanto ao acesso quanto ao desenvolvimento da programação, tá? Verificar se a variável está ok, se está realmente funcionando, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser ajustado. Tenha um aluno monitor. Esse aluno monitor ele vai ajudar, então, aquele aluno que tem a dificuldade de acesso e até você, professor, de repente, com o equipamento, tá? Peça aos estudantes para trocarem entre si. Revisão entre pares, uma técnica do Lemove, para que a gente possa aí ver o que deu certo em cada grupo, o que precisa ser ajustado. Tudo bem? Então, eu peço agora, professor, que você fique com as atividades interativas e eu te vejo no Ampliando o Olhar. Voltamos então, professores, para ampliar o seu olhar. No Foco na Aula, nós fizemos então a narrativa do nosso jogo de tabuleiro e também nós fizemos ali o acesso ao MakeCode, ok? Agora, o que nós vamos fazer então? A gente vai baixar o programa para a plaquinha do Microbit. Lembrando, professor, que a plaquinha Microbit é uma placa muito sensível, tá? Então, para que nós utilizemos ela, é importante verificar se o estudante ele está com a mão molhada, com a mão suja. Verificar também, professor, se ele não tem duas fontes de energia ao mesmo tempo. Então, ver se ele está com o cabo USB e com a case de pilha, para que ele não conecte os dois ao mesmo tempo, para não queimar a placa, ok? Tenha um passo a passo impresso ou na lousa para a utilização dessa programação, para você baixar essa programação. Coloque ali um passo a passo para que o estudante veja em qual passo que ele está, para ele não errar, tá? Ponto de atenção, como eu já disse, então, verificar o manuseio pelo estudante da placa Microbit, ok, professor? E aí a gente vai construir o jogo de tabuleiro. Lá nos slides 19 a 21, a gente vai construir com a narrativa do jogo One Piece. A gente coloca aqui o One Piece, que é aqui um jogo, que é um desenho que os estudantes eles estão acostumados. Então, a gente vai trabalhar ali com a contextualização de algo que eles já gostam. Então, já trabalhamos lá a narrativa dos piratas, já mostramos para eles como que eles vão desenvolver o tabuleiro, como que funciona um jogo de tabuleiro, que existem regras, que existe um cenário, que existe uma narrativa. Então, a gente traz aí o One Piece para que eles trabalhem o jogo de tabuleiro deles com algo que eles gostem, ok? Aqui, a gente tem lá no Canva diversos modelos de tabuleiro. Então, a gente pode, de repente, abrir o Canva para eles, mostrar na TV o Canva e os tabuleiros que tem lá, para que eles tenham ali uma inspiração para desenvolver o jogo de tabuleiro deles, tá? Se você puder, professor, imprimir os tabuleiros que tem no Canva, ok. Se não, abra o Canva apenas como inspiração para o seu estudante. Traga recursos alternativos, né? Então, a gente pode aí utilizar tampinhas de garrafa, cartolina, papelão. Então, a gente trabalha então com a questão da cultura maker e a questão o quê? Da sustentabilidade. A cultura maker e a robótica, elas estão lado a lado, porque a gente trabalha muito nos nossos protótipos, nos nossos projetos, com os materiais reutilizáveis. Então, a sustentabilidade, que é um dos pilares da cultura maker, ela vai fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos projetos, ok? Então, a gente vai trabalhar aí com os estudantes essa questão de reutilizar materiais, de refazer, às vezes, projetos. Então, a sustentabilidade está muito presente na robótica, ok? E aí a gente vai fazer as cartas. Lá nos slides 23 e 24, nós temos aí alguns modelos de cartas, algumas inspirações para vocês. No próprio material digital, no todo, vai ter ali imagens, vai ter ali personagens para vocês utilizarem, cartas para vocês utilizarem. Mas aí, professor, a criatividade, mão na massa do estudante, deixa eles livres para fazer como eles quiserem o tabuleiro deles. A criatividade aqui ela tem que ser desenvolvida, ok? Como? Utilizando revistas velhas, utilizando papelão fino, né, para fazer as cartas. E o Canva ali, de repente, para fazer cartas digitais com os estudantes, né? O Canva ele é uma ótima plataforma para estar desenvolvendo cartas digitais de repente, ok? Então, utilizar o Canva aí no dia a dia é muito bom também. E aí a gente vai para a hora de testar e refletir sobre o processo. Então, aqui como dica eu falo para vocês, organizem as mesas em ilhas para os grupos jogarem. Então, aqui é o momento deles se divertirem.
E aí deles testarem, né? Ver o que deu certo, o que precisa ser melhorado. De repente, um ponto de atenção é a falta de tempo. Pode ter falta de tempo na hora ali do jogo. Então, nesse momento, professor, de repente, reduz o tamanho do tabuleiro e o número de cartas. Pode ser que só reduzindo o tamanho do tabuleiro e o número de cartas já seja o suficiente para o jogo fluir, ok? Reserve aí uma gestão de sala de aula, 5 minutos para cada rodada, ou de repente aí uma troca de experiência. Eles vão trocando de mesas, né? Cada um vai jogando o jogo do colega e ver como que é a narrativa do colega, o que o colega colocou no seu jogo, o que ele pode, de repente, pegar como ideia do colega e colocar no jogo dele, tá? E a gente tem aqui agora o encerramento e o diário de bordo. Muito importante fazer o diário de bordo, por quê? No diário de bordo, eles vão entender todo o processo que eles tiveram até aquele momento. Eles vão entender o que deu certo, o que não deu certo, o que eles poderiam ali colocar de diferente no jogo dele. Às vezes a utilização de um outro tipo de material, pode ser que a tampinha de garrafa não foi legal, que eles poderiam de repente ter usado tampinha de garrafa metálica, a plástica não é legal porque de repente não fica bonito esteticamente. A utilização, de repente, da cartolina não é legal porque ela é muito mole, então eles vão utilizar ali um papelão um pouco mais firme. E aí eles vão vendo todo o processo, o que deu certo, o que não deu, o que eles podem melhorar neste processo, ok? E aí, lembrando, professores, que lá no material digital, a gente vai ter todo o passo a passo da nossa atividade. Então, todo o passo a passo está no material digital para vocês visualizarem, ok? Nós temos também as playlists do YouTube. Lá na playlist do YouTube vai ter todo o passo a passo de como desenvolver, então, a programação, de como desenvolver, então, o tabuleiro com o seu estudante. Nós temos também o manual do kit de robótica. Nós temos também a playlist do kit de robótica para você ver o que cada componente ali faz, ok? Nós temos também, professores, a pesquisa de satisfação deste planejamento de aula. É muito importante que você responda essa pesquisa para que nós tenhamos aqui uma noção de como está sendo, como está chegando para vocês esse planejamento, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos acrescentar, o que nós, de repente, precisa retirar. Então, responda essa pesquisa, ok? Eu peço agora, professor, que você fique com os seus planejamentos, as suas atividades, e nós nos vemos numa próxima formação.